Eu deixei essa habilidade por último, não porque ela seja menos importante que todas as outras, mas porque talvez ela englobe todas as outras, né? A partir dela é que as outras acabam sendo desenvolvidas. Queria falar um pouco sobre coragem. Quando eu me deparo com a minha própria história, ali começando a vir para o digital, largar a CLT e tudo isso, eu percebo o quanto essa habilidade me faltou, porque eu sempre quis sair da CLT, sempre, desde que eu comecei a trabalhar lá, isso já tem uns 13 anos, quando eu era muito nova, com 14, eu sempre pensei que talvez eu pudesse ter algo meu, que eu pudesse ter um pouco mais de autonomia, que eu não tivesse que bater ponto, que eu não tivesse que ficar me adequando a essas políticas de empresa, né, que privilegiam quem puxa saco na maioria das vezes e não quem é competente. Só que para mim sempre faltava a mesma coisa. Não era conhecimento técnico, como não falta para a maioria, não era conhecimento teórico, era só coragem. Eu tinha muito medo de passar necessidade, eu tinha muito medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu tinha muito medo de não ter um plano de saúde, então não ter um ticket de alimentação, então eu ia empurrando. Trocava de empresa, ficava um tempo, trocava de empresa, ficava um tempo. Às vezes crescia um pouco dentro da empresa, mas já ficava insatisfeita também com o modelo, não tanto com o trabalho. E trabalhava bastante porque eu sempre gostei de trabalhar, então o problema não era o trabalho em si, o problema era o modelo. Só que eu também nem percebia essas diferenças, né, no que me incomodava, no que me incomodava. E eu não conseguia porque tinha tanto medo, como tinha tanto medo de passar necessidade, me faltava coragem até para olhar as possibilidades. Porque se eu não tivesse tão amedrontada, eu teria percebido, por exemplo, o marketing digital mais cedo, que é uma coisa que eu até já conhecia, eu teria percebido a opção de lançamentos mais cedo e, claro, estaria mais longe do que o que eu estou agora. E tudo isso por falta de coragem, que é um problema que eu vejo em quem chega aqui também, nas caixinhas, todos os dias ali no Instagram. Essa falta de coragem vem muito dessa nossa educação, que não educa para você criar algo seu, né? Te educa para ser funcionário de alguém, ou num CLT, ou num funcionalismo público, mas não para você criar algo. Então, a gente não tem habilidade de gestão, a gente não é ensinado a um básico de educação financeira, gestão, absolutamente nada. Então, você tem que se construir do zero, você tem que se construir rápido, porque as coisas aqui acontecem muito rápido. E isso assusta um pouco, especialmente quem vem de uma certa estabilidade. Então, o que eu posso dizer nesse sentido é, vale a pena você arriscar em algo que vai te dar uma satisfação e um retorno maior no seu trabalho. Para que isso não fique uma coisa vaga, aquelas coisas de queimar pontes, eu sempre falo para a pessoa que comece isso rápido, mas comece com os pés no chão. Para começar na coprodução, você não precisa, por exemplo, largar o seu emprego. É uma coisa, como eu comecei, que dá para você fazer fora do expediente. Para ganhar os seus primeiros 100 mil reais, você ainda consegue fazer isso na CLT, né? Quer dizer que se você sair vai ser no mesmo tempo? Não, às vezes quando você sai, foi isso que aconteceu comigo, como eu saí, né, como eu paguei esse preço, arrisquei, eu tive um pouco mais de velocidade, sim, nos rendimentos, mas eu me preparei previamente, eu tive uma reserva de emergência, eu estava com as minhas contas em dia, eu tinha um custo de vida baixo, então eu fui me preparando aos pouquinhos, parei de comprar coisa parcelada, deixei os custos fixos, meus custos fixos baixos, eu tinha um básico para trabalhar, que era um celular, um computador básico, e aí tomei a decisão de sair, que foi a coisa mais acertada que eu fiz. Só não foi mais ainda porque eu demorei demais, né? Eu demorei justamente por covardia mesmo, por não ter coragem. Então, quando eu falo de coragem, não é burrice, né? Não é você não ter um centavo na conta e ir lá pedir demissão, deixar sua esposa, esposo, filho passando necessidade. É você ter coragem para começar a pensar nisso primeiramente, depois você ter coragem para começar a executar aos poucos. Porque quando a gente começa aqui no digital também, fica um pouco deslumbrado às vezes. Aí já quer largar tudo, quer pedir demissão, jogar a carta de demissão na mesa do chefe, quer fazer aquele auê lá na empresa para mostrar que você está saindo, e nada disso é necessário, né? Saia da mesma forma que você entrou, sem criar inimizade, deixando as portas abertas,
E aí você começa aqui o seu negócio sabendo que sem coragem também você dificilmente vai aguentar o tranco, porque é muita hora de trabalho, é um tanto estressante, você precisa se desenvolver rápido, você precisa colocar velocidade, e mesmo fazendo tudo isso, pode ser que você abra o carrinho e não venda. E é aí que muita gente também quebra, e não falo quebra de falir, né? Eu falo quebra emocionalmente, de não conseguir depois se recompor e continuar. E isso vai acontecer, a gente não acerta sempre. Então, vai ter lançamento que não vai ser bom. E aí você tem que ter coragem para começar de novo, até que a coisa engrene, né? Ter coragem também para colocar um investimento de dinheiro naquilo que você acredita que vai te ajudar a chegar onde você quer. Porque a gente não pode também pensar que vai crescer um negócio aqui quase como uma caridade. A gente precisa sim, em determinado ponto do projeto, investir bastante na empresa, investir no seu próprio desenvolvimento, investir em relacionamento, investir em acesso a grupos. Tudo isso são decisões que também envolvem coragem, porque é um dinheiro que muitas vezes você ganhou com muito esforço e agora precisa comprar algo e às vezes vai ficar muito temeroso. Às vezes a gente vai investir numa ferramenta, por exemplo, você vai comprar uma ferramenta de e-mail ou uma ferramenta de vídeo, $1.000. Aí você fala, poxa, mas o meu caixa não é tão grande, será que vai valer a pena? E você ter essa coragem, depois que você adquiriu a clareza, não, eu preciso disso mesmo, isso é fundamental, isso vai levar o nosso projeto mais adiante, então você abre mão e investir, né? O coprodutor também precisa saber que, especialmente nesse momento de projeto embrionário, grande parte dos investimentos voltam para a empresa, né? Não são dele para ele comprar um carro novo, comprar uma viagem para Disney, não, precisa voltar. E a gente esquece também, em razão disso, que renúncia também exige coragem. Então, às vezes, o seu ato de coragem vai ser renunciar a uma gratificação imediata, né? Comprar um carro novo, trocar de casa, comprar, sei lá, coisa para os filhos, comprar viagem. Você vai renunciar a isso por um período de tempo para lá na frente usufruir com mais segurança. Então, você coprodutor iniciante ou coprodutor um pouco mais à frente, que já tem seus resultados, sempre tente pensar por esse ângulo da coragem, né? Que ato de coragem o momento te exige agora? De abraçar mais um projeto, de abraçar mais um expert, de renunciar a alguma coisa que você quer de imediato. E aí tome essa decisão visando sempre o seu bem, o bem do seu projeto e o bem comum também do seu parceiro de negócios, que é o expert e a sua equipe. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar sobre habilidades são essas. Claro, isso aqui você tem uma gama enorme de habilidades que com o passar do tempo a gente precisa desenvolver para se tornar um profissional completo, mas a gente começa por aí e aos poucos vai desenvolvendo as outras coisas, né? Também sem desespero e sem correria, porque você não vai se tornar uma alta performance do dia para a noite. Então, tem que ter também paciência nesse processo. Sendo assim, a gente passa agora para o próximo módulo e vamos falar um pouquinho sobre os experts.